É isso aí, muito bem, show de bola. Vamos fechar, né? Fechar não, vamos abrir, exatamente, vamos abrir agora um novo vídeo. O tema agora, claro, seguindo a linha das orações, né? A gente falou das subordinadas, substantivas. Antes havia falado a respeito das orações coordenadas, subordinadas e agora as subordinadas adjetivas. Bem fáceis, na verdade nós já comentamos, viu? Nós já comentamos muita coisa a respeito dessas orações de maneira indireta e direta. Em alguns momentos nós fizemos sim comentários. Bom, vamos revisar aqui rapidamente, vou dar grandes atenções a ela. Vem cá, vem. Primeiro, lembrar que as orações adjetivas, né, elas são chamadas de subordinadas adjetivas por uma razão completamente compreensível. Vejamos aqui, ó, eu quero analisar com vocês essas três estruturas que aqui aparecem. Antes eu quero só fazer um pequeno tá aqui, só para dar uma, pronto, que vai ficar melhor aqui para a gente trabalhar. Olha só, vou puxar para cá, peraí, ó, só dar uma afastada aqui, vai ficar bem bacana, pronto, perfeito. Olha só, veja a origem destas ditas orações adjetivas, tá? Quando leio o homem espacial e paro a frase, você já deve ter notado que espacial é um adjetivo de homem. E espacial se refere, claro, a homem. Muito bem. O homem do espaço cumpre o mesmo papel de adjetivar homem. Mas não é mais um adjetivo, é uma locução adjetiva. Não é, ó? Expressão é uma expressão com características adjetivas, chamamos locução adjetiva. Não é verdade? Muito bem. Que vem do espaço está fazendo a mesma coisa que fez espacial e que fez do espaço. Está se referindo, está caracterizando o homem. Isso daqui não é, entretanto, nem um adjetivo, nem uma locução adjetiva. É mais que. Na verdade, o que nós temos aqui é a evolução máxima de um adjetivo. A evolução máxima de um adjetivo quer dizer uma oração adjetiva. Ele é oração porque lembra aquela aula. Tudo que contém verbos transforma numa oração. Este que é uma conjunção integrante, não é? Não é a conjunção integrante. Mas a gente acabou de ver no vídeo anterior o que é conjunção integrante. Pois é, mas a gente dizia também que tinha a história do isto, né? Não dá para dizer o homem isto. Concorda? Então isso já diz que não é uma conjunção integrante, mas sim será um pronome relativo. E é exatamente ele, gente, veja que curioso, ó, nas estruturas de cima, espacial, do espaço, tanto o espacial como do espaço, referem-se ao homem. Mas quando eu crio uma oração, uma palavra fará este serviço especial, que no caso é que. O que se refere a homem. Tá vendo aqui, ó? Então eu posso garantir a você que este que aqui é um pronome relativo e é ele, nesta oração, que vai ser responsável diretamente pela referência ao substantivo. Perfeito? Professor, o senhor não escreveu subordinada. Claro que ela não está subordinada a ninguém ainda. Ela estará agora, ó. Agora que ela estará subordinada. Vejamos, ó. O homem que vem do espaço é um cientista. Ou seja, observa comigo. Quando eu digo que vem do espaço, é a mesma que está em cima, só que tem uma diferença. Ela está intermediando uma oração que eu vou chamar de principal. O homem, pula comigo, é um cientista. Que vem do espaço, que se refere a homem, e aí, naturalmente, agora sim eu posso dizer que nós temos uma oração subordinada, substantiva, nada, pera ainda. É uma oração, o espaço aqui. Oração subordinada adjetiva, né? Ó. E aí a classificação ali. Bom, classificação é fácil, vocês acreditam, gente? Vem cá comigo, só relembrando, viu? Eu vou só relembrar. Com vírgulas, volte à aula de pontuação, pronto. Volte à aula de pontuação, me parece que é o vídeo 3 de pontuação. Pontuação 3 ou é pontuação 2, que eu toco neste ponto. Então vale a pena dar uma retomada lá. Olha só. Com vírgulas ela é chamada de quê? De explicativa. Sem vírgula ela é chamada de restritiva.
Há uma série de implicações com a inserção, supressão de vírgulas. Eu não vou repetir isso daqui. Você volta ao vídeo 3 de pontuação, que aí você relembra a nossa conversa. Tá legal? Então aqui no caso, como ela está sem vírgulas, gente, ela só pode ser chamada de quê? De restritiva. Beleza? Bom, vamos ver outros modelos de orações adjetivas. Até porque as orações adjetivas, gente, elas podem ser, olha só, inauguradas por vários pronomes relativos. Vamos voltar aqui, vamos? Opa, eu acabei mexendo aqui no ponto errado. Só um instante. Só um instante. Eu acho que eu mexi aqui num negócio que eu vou ajeitar já já aqui. Vamos lá ver. Sem querer eu apertei. Coisas da tecnologia, né, gente? A tecnologia, ela é danadinha, né? Olha aí, beleza, voltou tudo ao normal. Ó, eu queria exatamente abrir uma tela branca. Nós vamos fazer agora, ó. Vamos abrir um sem título aqui. Abrir um sem título. Tem como abrir um sem título pra mim? Tem, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, muito bem. Já abri. Então, olha só. Lembrando, rapidez. Quem são ali os pronomes? Pronomes relativos. Vamos ver. A saber, olha só. Que, quem, ó, não são conjunções integrantes, viu? Que, quem, onde e o nosso danado do cujo e os seus devidos variantes. Beleza? São todos pronomes relativos. Lembrando aquele detalhe que nós já comentamos, que o pronome relativo que é o mais versátil de todos e que nós podemos trocar o quem pelo que e que podemos trocar também o onde pelo que. Lembrando outro detalhe, o que, pronome relativo que, é aquele que eu posso trocar por o qual, não é, ó? Só lembretes básicos, tá? Os quais, não é, ó? A qual e as quais. Lembram-se? É verdade ali, tá vendo? Então eu posso trocar o que por um desses quatro, posso trocar o quem por que, e naturalmente vou poder trocar por um desses quatro também, e o onde que eu vou poder trocar por que naturalmente vou poder trocar por um desses quatro. Tá? Show de bola. Volta aqui comigo. Quando digo então, reconhecer o vereador por quem ele não tem nenhuma admiração, veja que o pronome relativo quem está se referindo a vereador, na verdade, e aí observe que eu posso, se eu quiser trocar este por quem, aliás, trocar o quem pelo que, e se eu troco o quem pelo que, olha a coisa horrível que eu posso escrever aqui, gente. Uma coisa horrível. Olha só, eu posso escrever isto daqui, ó. Eu posso escrever por que separado sem acento. Ou seja, ele é possível trocar o por quem. Eu posso trocar o por quem pelo porquê? Pode. Sem acarretar erro gramatical. Agora, haverá um prejuízo quanto à clareza do texto. Isto o CESP já perguntou. O CESP já propôs trocar um por quem por um porquê e disse que a troca era correta, mas a clareza do texto seria comprometida. E isso é verdade, ó. Quer ver? Vamos ler a frase. Reconhecer o vereador porque ele não tem nenhuma admiração. O nosso cérebro lê este porquê separado sem acento como se fosse um porquê junto e sem acento. Não é? Ou seja, o nosso cérebro interpreta como uma explicação. Isso é um problema, né? Ou seja, não dá para pensar dessa forma. Beleza? Show de bola. O exemplo 2 é a mesma coisa, só que colocado de maneira diferente. Vamos descer o exemplo 3, ao exemplo 3. A polícia vistoriou o terreno por onde os assaltantes fugiram. Cuidado com esse onde. Só uso onde quando a referência for a lugar. E estas orações, como vocês veem, como estão sem vírgula, são todas restritivas. A polícia vistoriou o terreno por onde os assaltantes fugiram. Percebem? Beleza? Ok, então vamos lá. Posso trocar este onde porque ele? Pode, sim. A polícia vistoriou o terreno porque os assaltantes fugiram. Mas ele tá errado. Isso aí não tá errado não, gente. Só tá feio. Se eu troco o por onde por porquê, eu naturalmente vou poder fazer aquela troca, ó.
Eu posso trocar o que por o qual, é ou não é? E por mais o qual, ajude-me, pelo qual. Ah, é verdade, ali eu posso escrever. Epa, peraí, aqui não deu certo não, peraí que vocês não estão vendo não. Ó, eu posso trocar o que, veja, vou escrever tudo em vermelho, ó. Eu posso trocar o que se eu quiser por o qual, porque não se refere a terreno, né? Beleza. E posso também trocar pegar o por e juntar o que vai dar pelo qual. Então, é totalmente correto trocar o por onde, por porquê e por pelo qual. A polícia vistoriou o terreno por onde os assaltantes fugiram. A polícia vistoriou o terreno porque os assaltantes fugiram. A polícia vistoriou o terreno pelo qual os assaltantes fugiram. Deu para perceber? Show de bola. Vamos prosseguir aqui. Ele o mesmo ali em cima, né? Aqui eu posso trocar esse porquê por quem por porquê, que posso trocar por pelo qual, que dá na mesma também. Tá legal? Muito bem. Ele e o cujo. Pois é, lembre-se do detalhe do cujo. O cujo é um relativo muito especial. Antes de ler o exemplo, vamos ver o que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Eu coloquei uma espécie de pequeno dossiê sobre o cujo. Olha só, olha o cujo. Ó. Aqui são os principais relativos que nós já comentamos, né? Ó. O que se refere a um monte de coisa, o que se refere a pessoas, né? Tem que ser um ser humano a referência, o onde que se refere a lugar, como a gente já viu, e agora vamos ao cujo. O cujo é diferente, por quê? Porque o cujo ele se refere a um termo anterior a ele, né? Mas concorda com o termo da frente. Curiosamente, o cujo tem as seguintes características, ó. O cujo ele estará ligado sempre a um termo de trás, como a gente já viu, mas concorda com o termo da frente. Então o cujo é bem mais ou menos assim, ó. Não sei se você está pensando com os seus botões aí que eu escrevi errado, que era para ser cujo, professor. Não, é assim mesmo, ó. O cujo se refere ao termo de trás e concorda com o da frente. Ele não é cujo, não, gente, porque o o que aqui aparece, ó, o a, o os e o as, eles na verdade são artigos. De quem? Veja a dica 2. O termo da frente será sempre um substantivo. E sendo sempre um substantivo, o que acontece? A referência dele, né, obriga a concordar com esse tal substantivo. Então eu vou dizer assim, ó, se eu escrevo algo como a mulher cuja bolsa, o a já é o artigo de bolsa, né? Ou seja, nunca, e aí a gente vem para cá, por tabela, você vem escrevendo um texto, e de uma hora para outra, né, imagina aí, aparece um cujos me disse. Ele rejeita essa frase imediatamente. O Brasil é um país cujos habitantes, em vez de escrever cujos habitantes, que é o correto, você colocou cujos vendem muitas drogas. Vixe Maria, tá errado, gente. Entendeu? Cujos vendem, cujos o homem cujo não saiu, piorou. São todas construções condenadas, tá certo? Depois do cujo, a gente tem que ter um substantivo, como a gente já havia dito, né? A mulher cuja saia era cor-de-rosa. Olha, vocês estão vendo aqui que este a é o artigo de quem? De saia. A saia, se fosse bolsa, eu diria cuja bolsa. Se fosse sapatos, eu diria a mulher cujos sapatos. No máximo, sabe o que eu vou poder ter, gente? No máximo, um adjetivo. O livro cujo bom autor, né? Ó, eu escrevo cujo bom autor. Aí ele dá para fazer assim, dá. Cujo bom autor, blá, 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 blá. Veja que a concordância continua sendo, esse o continua sendo do autor. Não é do bom. O bom é café com leite. É um adjetivo café com leite. Então, no máximo, poderá aparecer depois do cujo um adjetivo. No máximo. Foi? Foi. Beleza. Então, dica 3, vem cá comigo. Não permite artigos depois dele, já vimos. E como estabelece relação de posse, será sintaticamente adjunto adnominal. Quando ele indicar relação de posse, ele vai ser adjunto. Ele poderá, de maneira mais rara, não indicar posse. E quando não indicar posse,
ele será um complemento nominal, tá certo? Anota isso daí. É mais rara essa condição, mas é possível. Perfeito? Um detalhe que eu acabei, eu acho que nem citando aqui, não é? Entre estas estruturas condenadas, há uma que eu não citei que é a mais básica, né? O homem cujo o destino ele está errado também. É errado também, eu passo um X aqui. Não preciso marcar o... Eu já tenho o artigo aqui, não tenho, gente? O homem cujo destino, ó. Joga fora este O. Tá legal? Volta comigo. Então, vamos ler o exemplo. Vamos ler o exemplo que tinha lá. O exemplo de orações adjetivas. Vamos ver aqui. Com cujo. Olha só. O exemplo 4 diz: a estrada, vamos ver aqui. Tá aqui. As estradas, melhor dizendo, cujo asfalto tinha péssima segurança, foram reformadas. Ora, eu estou analisando o nosso cujo. Eu sei que esse cujo aqui está se referindo ao substantivo estradas. Eu sei que este artigo o aqui é o artigo de quem, gente? De asfalto, não é? E sei que existe uma relação de posse, pois o asfalto, ele é posse de quem, gente? Das estradas. O asfalto pertence às estradas. Vocês percebem? Né? Ou seja, tudo em ordem com o pronome relativo. Professor, posso trocar esse cujo aí por um quê? Nem se derem R$1.000 a você, nem se derem R$2.000 a você. Não aceite essa conversa. Nunca é possível trocar o cujo pelo quê. O que é possível fazer é reescrever a frase mudando o tom do texto, e aí um que pode aparecer onde havia um cujo. Mas trocar assim um no outro, tipo jogar fora esse cujo e colocar um que, é trágico. As estradas que asfalto, que o asfalto, não vai funcionar, tá certo? Por quê? Porque o que, pronome relativo que, não indica ideia de posse. Tá legal? Bacana? Muito bem. E aí, eu gostaria de fechar com vocês aqui. Vem cá comigo, vem cá comigo. Bom, a gente já falou muito de pronome relativo, muito de pontuação envolvendo orações adjetivas, e agora eu expliquei, né, apenas para não passar em branco, né, para não ficar uma coisa assim, você não falou das orações adjetivas. Aí eu falei, tá certo? Só que ao longo do curso nós falamos bastante das adjetivas, né? Das trocas de o qual por os quais, né? Ou seja, tudo isso aí foi bem discutido, né, gente? Então, basicamente, você pode retomar no nosso curso 2 tópicos. O primeiro tópico é a parte de regência, em que há pronomes relativos versus uso de preposição, e a parte de pontuação. Me parece que na pontuação 3 eu volto a comentar essa história da classificação das orações. Nós vamos agora entrar no último grupo das orações subordinadas, as orações subordinadas adverbiais. Estas aqui dão uma canseira na gente. Então prepare-se. Vem comigo, vem comigo. Foi. Olha só. Nós vamos então abrir aqui, gente, ó. Vamos aqui as orações, tá aí. Subordinadas, orações adverbiais. Primeira coisa que a gente pergunta ali, essa coisa das orações adverbiais tem alguma coisa a ver com os advérbios? Tem, realmente tem bastante coisa a ver com os advérbios. Vamos ver como é que funciona essa relação. Vem cá comigo. Primeiro ponto importante, origem. Claro que os advérbios serão muito bem convidados aqui, não é, gente? Vamos lá ver, olha só. O resultado saiu à noite. Você nota que a noite é meramente um adjunto adverbial de tempo, não é verdade? Perfeito. E aí, bom, e aí que eu vou turbinar este adjunto adverbial. Olha o que eu fiz aqui, ó. Para eu transformar uma oração, um adjunto adverbial de tempo, numa oração temporal, eu vou precisar de 2 ingredientes que você já conhece. Eu vou precisar de uma conjunção, que no caso já está aqui, que é quando, e eu vou precisar de um verbo. Beleza, Eli. E agora? Bom, e agora, veja que nós temos a mesma noção de tempo que é dada aqui embaixo, já havia lá em cima. Só que isso daqui não vai ser mais um adjunto. Vai ser uma oração porque tem verbo. Vai ser subordinada porque ela está dependente da principal, que é o resultado saiu. Ela é adverbial porque ela deriva de uma noção adverbial. E ela vai ser temporal porque ela marca o que, gente? Ela marca o tempo.
Tá certo? Beleza? Prosseguindo então. Eli, entendi. Só que aí, ó, vem cá comigo, rapidez, você fica pensando assim, professor, então, aquelas orações, essas orações adverbiais, elas vão sempre derivar lá daqueles advérbios que eu conheço, né? De tempo, modo, lugar, intensidade, negação. Nem tanto, viu? Vou cortar o barato logo aqui. De fato, os advérbios que nós mais temos, assim, lembrança, são estes: tempo, lugar, modo, intensidade, né? Dúvida, negação, afirmação. Mas, gente, deste rol aí, só uma ficou que foi a de tempo. Foi essa que a gente usou agora para abrir os trabalhos. As demais, as outras 8, elas não são tão conhecidas da gente. A gente acha assim, pô, Eli, isso aí é uma noção adverbial, sério? De verdade? Quer ver? Vem. São 9, gente. São 9. Ou seja, as orações adverbiais marcaram relações de causa, de comparação, de concessão, de condição, de conformidade, de consecutividade, de temporalidade, de finalidade e de proporcionalidade. Ufa, professor, caramba, assim você me mata, professor. Não vou matar você, não. No fundo, 4 são complicadas. E essas 4, todas começam com C. E eu as chamo de as 4 cascavéis. Olha aí, ó. São 4 cobrinhas. São 4 víboras, tá certo? Então fica ligado aí. 4 víboras, exatamente. São 4 cascavéis. Eli, quais são essas cascavéis? Vamos lá. As causais. As concessivas, que é a cascavel mor. É a cascavel mais venenosa de todas. São as condicionais. E são as consecutivas. As demais, gente, você pode até duvidar de mim. Mas as demais são muito mais tranquilas. Para falar a verdade, talvez você já as tenha memorizadas, né? Muito provavelmente você deve tê-las aí memorizadas. Basta só ativar. Vamos então à primeira. Vamos começar a falar de causa. E aí, ó, vem cá comigo, rapidez. Sempre digo no presencial, eu digo aqui. A causa, ela tem uma namoradinha de 2 meses. Ele, por que você falou namoradinha de 2 meses? Porque quando a gente tem uma namoradinha de 2 meses, a gente tá feliz da vida, né? Não tem briga. 2 meses de namoro. Então, pra tudo quanto é lugar você vai. Não é verdade? Você vai trocar o pneu do carro na borracharia, você leva, você tá feliz, né? Você tá querendo mostrar pra todo mundo. Você tá com a bela namorada, né? Enfim. Então você tá apaixonado. Então por isso que eu digo assim, que a causa, ela tem uma namoradinha, né? Que pra onde ela vai, ela carrega de mãos dadas assim, lá no shopping, feliz da vida. A consequência. A ideia de consequência estará sempre coladinha, ou à direita, ou à esquerda da causal. A causal, ela não vive sem a consequência. E para falar a verdade, a consequência também não vive sem causa. Eli, qual o ponto negativo dessas orações? Realmente existe um ponto chato, que você vai fazer um serviço, vamos dizer assim, um serviço sujo. Ele vai fazer um serviço sujo? Mais ou menos assim, sujo entre aspas. É o seguinte, as orações causais, elas têm muitas conjunções e locuções conjuntivas. E essas locuções e conjunções, elas comunicam a você, elas indicam a você qual ideia está sendo introduzida. Se você não as memorizar, você vai ter problemas assim, sabe? Na hora da prova você vai ficar, putz, grila, isso aqui é o que, meu Deus do céu? Quer ver? Vem. Você vai ter que memorizar esta galera aqui, ó. Que vamos grifar de verde. Por quê? Eli, essa é moleza. Tá, calma. Porquanto, visto que, já que, pois que, uma vez que, sendo que, como e que. Pois é, ó, tá vendo? Você vai ter que memorizar todas elas. Ou seja, quando eu uso um sendo que, eu estou indicando ideia de causa. Entendeu? Quando eu uso um porquanto, eu nunca usei na minha vida, não tem problema, você só vai precisar do porquanto para acertar a questão da prova. Concorda comigo? Mesma coisa com o visto que, etc. Vamos lá, vamos ver o exemplo 1 que diz:
Já que a polícia não conseguiu prender ninguém, a imprensa vem questionando a eficiência dos investigadores. Vamos lá então, olha só. Quando eu digo a sequência, você vai concordar comigo que a polícia não prender ninguém, isso aqui é a causa. Né? Cadê a consequência disso? A imprensa vem questionando a eficiência dos investigadores. É claro que quando digo que a imprensa vem questionando até investigadores, isso aqui é uma oração principal que manifesta ideia de consequência. A oração subordinada é essa daqui, aqui tem o jaquê. É claro que eu vou escrevê-la da seguinte maneira. Ó. Como é que eu classifico essa oração aqui ali? Oração subordinada adverbial, no caso aqui, causal. Deu para ver? Professor, minha banca é FCC e SESC, elas vão cobrar assim? Não. Quem vai cobrar assim é uma banca mais tradicional, né? Um S, IMPA, talvez uma Fundação Getúlio Vargas, talvez uma Sesgran Rio, entendeu? Mas é bom saber, é bom saber. Detalhe importante. Professor, eu posso inverter a posição desses termos? Pode, gente. Veja que às vezes a banca chega e diz: identifica-se no primeiro período do texto relação de causa e consequência. Às vezes tem consequência e causa. Tipo, a imprensa vem questionando a eficiência dos investigadores, já que a polícia não conseguiu prender ninguém. Vocês notaram que eu troquei? Eu pus isso aqui para cá e o que está do lado de cá pus para lá. Fiz os devidos ajustes de maiúscula e minúscula, claro. Então, em vez de ter relação de causa e consequência, ou causa e efeito, tem um efeito e causa. Cuidado que às vezes a banca diz que em determinado período existe relação de causa e consequência. Aí você vai olhar, é o contrário, é consequência e causa. Aí ela diz, identifica-se, respectivamente, relação de... Fechou? Cuidado. Observação que ficou aqui à parte que eu vou mencionar agora. A observação diz o seguinte, que também pode ser iniciada pela preposição por, estando o verbo no infinitivo. Ou seja, eu posso indicar a ideia de causa começando por, tipo aqui, por ter perdido tempo, oração, subordinada, adverbial, causal. Não resolveu o problema no banco, é meramente a oração principal. Beleza? Tranquilo? Muito bem, vamos prosseguir. Próxima. Consecutividade. Ora, se eu falei da causa, eu vou falar da namoradinha dela. Aí a primeira coisa vem aqui comigo, que você pode ficar pensando, putz, grilo ali, eu vou confundir pra caramba causal com a consecutiva. Olha, relação de causa e efeito pode até ser que você confunda. Mas você não tem mais esse direito, porque você vai memorizar aquelas conjunções. Ele disse que eu ia fazer um serviço sujo, você não falou ainda não. É verdade, tem que falar de serviço sujo. Sabe qual é o serviço sujo? Você vai ter que memorizar aquela galera lá. Ó, vou ficar pequenininho. Essa galera aqui, ó. Por quê? Por quanto? Visto que... Ele, como é que eu memorizo isso aí? Ele pegue uma folha de papel e escreva 10 vezes prestando atenção. E você passa para sua memória de longo termo. Entendeu? Passa para... Como ele escreve? Escreve prestando atenção. Não é para escrever pensando no jogo de futebol de amanhã, não. Não é para escrever pensando no namorado, não. Aí ele tem uma conta para pagar. Então não vá fazer. Faça quando você estiver na boa. Tá legal? Esse é o serviço sujo. Ou seja... Você vai ter que usar desse artifício medieval para memorizar as conjunções. Não adianta ficar tentando, mas na hora lá eu interpreto, eu uso o bom senso, eu uso o meu coração. Olha, use o seu coração para outra coisa, viu? Não use o seu coração para julgar a questão, não. Tá legal? Ele é muito mais dinâmico, muito mais funcional para outras coisas. Para julgar item, não. Vem comigo, vem, foi, já era. Você ficou mal-humorado de uma hora para outra. Não, eu tô brincando, gente. Isso aqui é só para dar pressão, entendeu? Você tem que memorizar o cão dessas conjunções, tá certo? Memoriza o cão dessas conjunções. Pelo amor de Deus, viu? Não deixe que o teu cão tome conta de você, não. Volta aqui. Se eu falei da causal, eu tenho que falar da consecutiva, né? A consecutiva é a consequência, a namoradinha de 2 meses. Eu me confundo, só se você quiser. Porque olha só, primeira coisa, que a oração consecutiva, ela só tem uma conjunção que é que. E ainda tem uma ajuda aqui, ó. A ajuda dessa palavrinha aqui que eu chamo carinhosamente de palavra fermento. Palavra fermento por quê? Porque ela tem a capacidade de fazer inchar a primeira oração. Na verdade, tanto tamanho,
São adjuntos adverbiais de intensidade. Vamos ver. O esforço do presidente foi tal que as obras terminaram antes do prazo previsto. Ora, o esforço do presidente foi tal. Isso daqui é a oração principal, ele que manifesta ideias de causa justamente. E a outra é a consequência. Ó. Oração subordinada, adverbial, consecutiva. As obras terminarem antes do prazo previsto é uma consequência de o presidente ter se esforçado bastante. Então, quando eu chamo tal de palavra fermento, não é à toa. É como se essa oração principal, ó, vem cá, vou ficar pequenininho, ó, tá vendo? É como se essa oração principal que tá bem aqui, que tá aqui, ela aqui, ó, bicho aqui, ó. É como se o tal inchasse, sabe? Mas inchasse assim tanto que ela explode na consequência. Cadê a consequência? Que as obras terminaram antes do prazo previsto. Entendeu? Quando eu leio a frase que está aqui, ó, cadê? Não dá não, dá para ver? Dá para ver, ó. Tamanha era a impaciência do aluno que os alunos, cadê? Tamanha era, pronto, muito bem. Obrigado, Val. Tamanha era a impaciência do aluno que não conseguia ficar concentrado nem por um minuto. Ou seja, o cara era tão desconcentrado, o tão inchando aqui, o tão tá inchando, ó. Consequência disso, não conseguia ficar concentrado nem por um minuto. Então aqui é a oração subordinada adverbial consecutiva. A primeira é a oração principal, mas que manifesta a ideia de quê? De causa, claro, obviamente. Professor, a palavra fermento, ou seja, o adjunto adverbial de intensidade, ele é obrigatório? Em alguns casos ele é obrigatório, em outros não. Tipo aqui, se eu digo ele bebeu que caiu, você já sabe que caiu, opa, tem um quá aqui, você já sabe que caiu é vamos ver aqui, ó, o que caiu é uma oração subordinada adverbial que a gente consecutiva. Aí ele não tem o tanto aqui não, pois é, podia colocar, ó, o tanto está subentendido, ele bebeu tanto, consequência disso, caiu, causa, e aqui a consequência. A palavra fermento pode estar subentendida, mas às vezes não. Tipo, se eu tirar aqui o tal e o tamanha, não vai ficar legal. Ó. O esforço do presidente foi que as obras terminaram antes do prazo previsto. Ou seja, não dá para tirar este tal daqui não. Dependendo do contexto, você tira. Tá, beleza? Vem cá fechar comigo, Beleza, então eu preciso falar agora. Eu já matei 2 cascavéis, vou matar mais 2. No próximo vídeo a gente encerra essa parte de orações, tá certo? Então fica aí que eu volto já.